Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Mall 11, fundo de shoppings da Genial. Um baita de um fundo, viu? Eu tô impressionado com os indicadores operacionais que esse fundo vem apresentando mês após mês. Sim, impressionado mesmo. Vamos lá, mais um mês aí acompanhando o nosso querido Mall 11, relatório de novembro. Bom, o fundo, como vocês sabem, ele está em emissão, né? Gravei um vídeo, inclusive, já entendemos aonde que vai a emissão, porque não sei se vocês lembram do vídeo passado, ele fez uma emissão no valor patrimonial, só que como a cota está R$ 20 mais barata do que no valor da emissão, não tinha sentido cotista participar, e como o objetivo da emissão era para aquisição, provavelmente o pagamento seria com cotas. E aí que soltaram um fato relevante, a gente já vai falar um pouco sobre uma compra de um shopping lá, acho que foi em São Luís do Maranhão, se eu não me engano, 40% administrado pela Alus, e a gente já vai falar um pouco sobre essa compra. O fundo pagou 78 centavos, manteve o dividendo desse mês, resultado 88 centavos, isso é muito bom, porque eu vinha falando para vocês, acho que uns 3 ou 4 relatórios atrás do MOL 11, eu cheguei a comentar com vocês que possivelmente o fundo, na verdade, possivelmente não, existia uma chance do fundo reduzir os dividendos a partir do ano que vem por causa do término de 2 RMGs que ele tem em dois fundos, em dois ativos, né? O Parque Sul e o outro Parque Lage, alguma coisa assim. Só que, além do portfólio estar gerando mais resultado do que distribuindo, os dois shoppings também estão gerando um bom resultado. Isso é muito importante para o fundo não depender do RMG mais. Então, olha só, o fundo gerou de receita imobiliária 11,8 milhões, e aqui, para mim, são os pontos mais interessantes, inclusive comparados com outros fundos de shopping. Vendas. As vendas totais 45% em relação ao mesmo mês de 2023, e as vendas por metro quadrado 30% acima do mesmo mês. É muita coisa, assim, é impressionante. O NOI também, o NOI caixa 28,6 e o NOI caixa por metro quadrado quase 15%. Cara, é muita coisa. É impressionante o que esse fundo está trazendo de melhoria ano após ano. Assim, eu fico pensando se o portfólio era tão ruim assim que bastava qualquer coisa para melhorar, ou de fato a gente está vendo o fundo atuando para trazer mais resultado. Sim, fiquei impressionado mesmo. E a vacância 4%, muito tranquilo, isso bem parecido com os outros fundos. Mas os dois indicadores principais de shopping, que são vendas e o NOI caixa, assim, aumentos muito grandes. É de tirar o chapéu mesmo para o que o MOL vem apresentando. O fundo gerou 88 centavos de resultado, pagou 78, aí agora aumentou em 10 centavos a reserva, que era 0,4, agora está em 0,14. O fundo aqui, esse aqui é o que eu falo, do que eu falei, né? Que são dois ativos que tem o RMG, porém os dois estão gerando resultado IPCA mais 8. E isso significa que eles não estão precisando utilizar RMG, ou seja, tudo sem problema, o fundo girando redondinho, na minha visão, sem redução de dividendo para o mês que vem. E aqui a gente vê, né? Olha só, esse aqui eu anotei aqui a receita operacional, a receita imobiliária do mês passado e a desse mês quase 1.300.000 acima. Praticamente 1.300.000 acima, assim, é impressionante mesmo. Isso, obviamente, referente ao mês passado. E aqui é mais um motivo para vocês entenderem como você não pode fazer um comparativo de um mês para o outro, ou do mesmo mês para fazer o recorrente do fundo, exatamente porque você tem uma variação muito grande de um mês. E a tendência é aumentar, porque a gente está chegando no final de ano e obviamente, Natal, essas festas, né, acabam trazendo mais vendas para os shoppings. Acho que o Natal ele só perde, ou ele perde pro Dia das Mães, ou o Dia das Mães é em segundo e o Natal em primeiro, alguma coisa assim. Então o fundo gerou 88, pagou 78 e aumentou 10 centavos de reserva. Aqui é a distribuição dos fundos, a gente vê, né, esse aumento grande da receita imobiliária.
o fundo voltou a aumentar a reserva, isso é muito bom. E foi estratégico essa redução de dividendo, foi assertiva a redução, isso é muito bom, mostrando que a gestora está preocupada de fato com o cotista para não ter uma queda brusca de um mês para o outro. E aqui, pessoal, a gente olha as obrigações do fundo, mas isso aqui já não vale mais, por causa da compra que o fundo fez, a gente já vai falar dela daqui a pouco. Então, assim, acho que do fundo em si era isso que eu queria trazer. Mas vamos falar sobre a compra, porque o fundo soltou um fato relevante agora no finalzinho, depois do Natal, dia 27 de dezembro, foi assinado um compromisso de compra e venda para aquisição da participação direta de 45% da fração imobiliária do Rio Anil Shopping, que fica em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, é isso mesmo. Uma taxa de ocupação de 97,1%. Esse shopping gerou 583 milhões de vendas, né, no ano passado. Aqui falando sobre o shopping, eu não conheço, se você que estiver assistindo conhecer esse shopping aí, dê a sua opinião se é um shopping bom ou não. Assim, o que é importante é que é a Allos, né? Então a Allos é administradora, então isso é importante, pelo menos essa parte a gente consegue opinar, porque a Allos junto com a Multiplan são boas administradoras aí de shopping. A Allos é muito boa. A aquisição tem uma estratégia de adquirir ativos consolidados com potencial de crescimento. O fundo, olha só que importante isso daqui, ó, o Rio Anil Shopping representará 12,2% da BL do fundo e quase 10% do NOI para 2025. Impressionante mesmo, gente, impressionante. Bom, continuando então agora sobre a estrutura de aquisição, que é aí que entra alguns pontos que eu preciso trazer para vocês. O fundo vai pagar, né, 172 milhões 234 mil, sendo que 70%, ou seja, 121 milhões, vão ser feitos com recursos captados na sexta emissão. Só que, como a gente já sabe, inclusive pelo próprio direito de preferência, deixa eu pegar aqui para vocês a quanto que saiu o direito de preferência, para vocês verem que foi muito ruim. E não era para ser diferente, porque, como eu falei para vocês, a diferença entre o preço de mercado e o preço, quer ver, deixa eu pegar aqui, olha só, aqui ó, encerramento do direito de preferência foi captado apenas 246 mil. Então, muito pouco, 2.000 cotas só, foi pouco no direito de preferência. Obviamente que a gente tem que esperar agora para ver se vai ter entrada de algum institucional, mas como eu tinha falado para vocês, a compra, eles até colocam aqui, ó, que o pagamento desses 121 milhões vão ser recursos ou, não havendo captação de recursos suficientes, poderá haver compensação com créditos oriundos de eventual subscrição pelo vendedor das cotas emitidas, ou seja, pagar o imóvel através de cotas. E aí a gente já vai falar, eu vou trazer um Excel que a gente tem algumas coisas para falar sobre isso. E os outros 30%, 51 milhões, vão fazer um CRI. Um CRI de 50 milhões, sendo em duas séries, né, 25 milhões, as duas séries IPCA 7,95, a primeira série com prazo de 120 e a segunda com 144. E aqui eles estão fazendo mais um CRI de 12 milhões 250, CDI mais 1,95 para despesas do fundo, aqui acho que é para reforço de caixa. Só que aqui a questão é a seguinte, eles não falam se tem multa de pré-pagamento ou não tem mais nenhuma informação sobre isso. Após a aquisição, as obrigações do fundo vão subir para 9%. Lembra que eu falei que aqui estava em 6,3%? Vai subir para 9%. Tranquilo, sem problema nenhum. E o cap rate de 9,15%, com base nesse NOI aqui de 35 milhões projetado. E aqui é um cap rate projetado, tá? É diferente de quando a gente fala de algo que é passado. Então aqui é um cap rate projetado de 9,15%. Ou seja, um carrego positivo aqui em relação ao que o fundo está fazendo CRI na primeira parte, né, na parte de securitização e não na parte de pagamento via caixa. Falando aqui sobre o fundo está previsto a primeira quinzena, o fundo vai fazer um NOI parcial para depois, a partir de fevereiro, o recebimento integral. O fundo vai ter mais 146 mil metros quadrados, 13,9% de ABL aqui, que acho que já falou lá em cima. Mas aí que tá, pessoal. Vamos agora dar uma estudada nessa aquisição, até para a gente definir se ela foi boa ou não.
Primeiro ponto. Aquisição 172 milhões, participação 45%, a BL total do shopping 39, a BL que o fundo pegou 17 mil. O NOI estimado, como a gente já viu lá, 35 milhões. O NOI estimado da participação do fundo de 45% é 15 milhões por ano, o que dá o cap rate de 9,5. Se a gente pegar esses 15 milhões e dividir pelo preço de aquisição. E aí que tá, e aqui tem um NOI estimado por mês, né, de 1 milhão dos 312, que é basicamente pegar esse 15 milhões e dividir por 12 para a gente saber quanto que vai ter de NOI estimado pro fundo pro próximo ano. Só que aí que tá, pessoal, então aqui foi a compra, né, de 172 milhões, sendo a primeira parte aquisição 121 milhões com cotas e 51 milhões que vai ser feito com CRI. E aí, pessoal, eu trago isso aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero trazer um detalhamento aqui para vocês. A questão é a seguinte. Supondo, se o fundo comprando, pegando esse valor aqui de 121 milhões e dividindo pela cota patrimonial, que foi o preço da cota, daria 1 milhão e 15 mil cotas que o vendedor vai receber. Tá? Ele recebendo a cota no valor patrimonial. Então, somada a cota, a quantidade de cotas, e eles até colocam lá no fato relevante, não é esse aqui, cadê o fato relevante? Que vai aumentar em 9 centavos, né? Cadê? Aqui, ó. É a partir, a receita, né? O receita imobiliária operacional do fundo vai ser impactado em aproximadamente 9 centavos com essa operação. E aí eu fui buscar para entender como é que vinham esses 9 centavos aí. Então, supondo que o fundo tenha, se a gente for pegar aqui, pago os 121 milhões com 1 milhão e 15 mil cotas a 119 para poder dar os 121 milhões, é só pegar os 121 milhões, dividir por 119 e vai dar 1 milhão e 15 mil cotas. Agora, o fundo tem 12 milhões de cotas, 13 milhões praticamente, né, somados com essas cotas aqui, que dá da emissão, dá um impacto por mês de fato de 9 centavos. É basicamente a gente dividir o NOI por mês pelo número de cotas, dá 0,09. A grande questão é a seguinte, é aí que faltou a explicação. Essa compra foi por cota no preço de mercado ou cota patrimonial? E isso muda muito, porque a cota, a operação, ela foi firmada no dia 27 de dezembro. Foi assinado o compromisso de compra e venda. A cota do MOL 11 no dia 27/12, era 95,11. Então, se a gente for pegar os 121 milhões e dividir pela cota de mercado, preço de mercado, não dão 1 milhão e 15 mil cotas, dá 1 milhão 213 cotas que o vendedor vai receber. E aí, somado com a quantidade de cota atual, vai para 14 milhões e 200 a cota após emissão. Aqui você tem um pouco mais de cotas, né, dá quase 250 mil cotas. Só que mantém os 9 centavos, porque é pouca diferença, se a gente for ver, em relação ao NOI pago, é muito pouca diferença. Então, assim, como ele colocou aproximadamente 9 centavos, nos dois casos está dando 9 centavos, só que aqui a gente está falando de 9,2 e aqui a gente está falando de 9,4, desculpa, 9,4 e aqui 9,2. No longo prazo, obviamente, isso aqui traz impacto. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês se a cota a venda foi feita por preço da cota de mercado, então ele pegou 1 milhão 213. Só que aí que tá, pessoal, se a gente for pegar essa diferença de cotas com o valor patrimonial, o preço de aquisição pago pelo MOL 11 não foi 172 milhões, foi 203. Exatamente porque ele entregou mais cotas, porque a cota foi emitida no valor patrimonial. Só que ele vendeu, comprou o ativo com base na cota de mercado. Então, o vendedor ele recebeu 250 mil cotas a mais do que para poder chegar nos 121 milhões. E essa diferença em relação à cota patrimonial faz com que aumente em 30 milhões o valor de compra, saindo a 203 milhões. E aí o cap rate cai para 7,8. Então, isso é muito importante a gente saber qual foi
o preço pago, se foi na cota patrimonial ou se foi na cota de mercado. Quer ver um exemplo? O próprio BTLG, o BTLG e o ALZR, quando fizeram a compra dos ativos do GGRC. O ALZR, ele recebeu em cotas de valor de mercado, então a cota, a venda saiu a menor, porque ele tava com a cota tava com o do GGRC abaixo. Já o caso do BTLG, ele recebeu no valor da cota de mercado, então ele recebeu mais cotas do GGRC. Então foi essas duas diferenças que eu me lembro de cabeça que teve negociação inclusive com o mesmo fundo. Então aqui é importante a gente saber, pessoal, qual foi a negociação, se a cota é na cota patrimonial que o fundo recebeu, que o vendedor recebeu, ou ele vai receber na cota de mercado. Por quê? Se ele receber na cota patrimonial, essas cotas que ele vai receber, ele já está tomando um prejuízo na cabeça aqui. Porque se ele receber 1.015.000 com base na cota patrimonial e ele fechou a 95,11, ele já recebeu menos 30 milhões na compra. Ou ele já está vendendo esse ativo com 30 milhões acima do preço dele, ou ele comprou no preço de mercado. Então isso aqui é muito importante a gente saber, mas eu acho difícil que que a Genial informe isso. E aí, se você é cotista do MOL 11, mande e-mail para a gestora perguntar a venda, a compra do anil, ela foi feita, as cotas foram pagas a preço de mercado, a preço de patrimonial. É muito importante vocês saberem disso, porque faz um impacto muito grande na hora do resultado, e obviamente, se foi pago a preço de mercado, o cotista sai perdendo, porque ele vai ter um resultado menor porque foi pago mais caro o ativo, tá? Então era isso, pessoal. Era isso que é importante. Teve até um membro da comunidade que pediu se eu ia falar sobre isso, tá aí. Obviamente quem for membro do canal vai assistir primeiro. Eu não sei se ele é membro do canal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.